As pessoas me perguntam com uma frequência enorme, quanto que é possível fazer no mercado financeiro, especificamente no day trade, swing trade e em outras possibilidades de investimento. Então, para tentar colocar um ponto de reflexão, pelo menos para vocês terem um comparativo de quanto que é possível ganhar em cada modalidade, dentro de uma expectativa real e de uma expectativa até um pouco ilusória sobre o que as pessoas almejam, eu vou tentar explicar e contextualizar para vocês o quanto que vocês de fato podem esperar de ganhos como day trade. Mas é lógico que antes da gente falar quanto que você pode ganhar como day trade, é muito importante que você entenda que para ganhar como day trader, primeiro você precisa ser consistente. E para ser consistente, seja como day trader, swing trade ou no investimento de modo geral, você tem que passar por toda a sabatina e o processo de se tornar consistente. Se você não sabe os principais motivos que levam as pessoas a não conseguirem ser consistentes no day trade, eu recomendo muito que vocês assistam os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, onde eu falo especificamente de quais são os principais motivos que as pessoas falham no day trade e nos investimentos de modo geral, mas especificamente no day trade, que provavelmente é a modalidade mais difícil entre todas as outras modalidades de investimento na bolsa de valores. Então, o vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês é para tentar esclarecer para quem já conseguiu ou levando em consideração para quem almeja depois da fase de consistência. Quanto que é a expectativa e quanto que pode ganhar, tá bom? Dito isso, é lógico que vai ter as suas variabilidades aqui, não vou fazer uma promessa, nem seria possível fazer que esse é um valor que todo mundo vai atingir, mas pelo menos é um comparativo para você ter uma expectativa e um ponto de reflexão sobre o assunto. Vamos lá? Então, beleza. Vamos lá, vamos contextualizar assim. Se você entrar ali no site de franquias no Brasil, né, e ver as franquias disponíveis, você vai ver que de um senso comum, eu já fiz essa pesquisa, façam também, ou quem é empresário, já teve suas próprias empresas, microempresas, né, empresas que faturam para um sócio ou uma pequena empresa no Brasil, é comum que a gente tenha uma margem de lucro variável entre 5% a 20%, dependendo do tipo do negócio. Isso quer dizer o quê? Se você pegar lá no site de franquias, você vai ver que é comum eles oferecerem uma franquia mediana, um investimento de 100 a 500 mil reais, e onde você vai ter uma possibilidade de recuperação do seu investimento em até 2 anos, de repente ali tendo uma margem de lucro, né, média, se possível, de 5% ao mês ou 10% ao mês. Então vamos colocar em cálculos básicos aqui. Vamos supor que você fez esse investimento nessa franquia de 100 mil reais. Então você já sabe que a sua média expectativa de rentabilidade em cima desses 100 mil reais que você alocou, possivelmente vai ser de 5 mil reais por mês. Então você, a grosso modo, vai recuperar o dinheiro investido em até 2 anos, né? Normalmente obtendo 5 mil reais de lucro ao mês. E a partir do segundo ano, tudo que você tirar já é lucro, porque você já recuperou seu investimento no negócio. Isso é considerado, a grosso modo, um bom investimento para uma empresa pequena, levando em consideração que se você pegar na Jusesp ali e ver as quantidades de empresas que abriram e fecharam, o número gira em torno de 80% fecham antes de completar 2 anos de existência. Então é um número muito alto. É muito relativo, inclusive, até a quantidade de traders que falham com seus investimentos na Bolsa de Valores no segmento de day trade. Muito, de novo, por causa das exigências que o day trade faz e também por causa da falta de preparo e ilusão sobre as expectativas que o day trade pode trazer para a pessoa. Então, a grosso modo aqui, qual que é o benefício do day trade e o que a gente pode esperar? Se você tiver feito um investimento onde você está retirando 5 a 10% por mês do capital que você tem alocado, mais mão de obra que você está tendo, assim como você estaria se estivesse montando uma franquia, um novo negócio, mais os riscos inerentes ao negócio, que é no day trade, no mercado financeiro, a gente chama de drawdown, que é o quanto que você pode arriscar e perder, ir para trás e para frente. Drawdown, o significado específico é a sua perda do topo ao fundo, né? Quanto que você tinha e quanto você está correndo de risco, mesmo contabilizando os lucros, né? Então, um risco inerente ao negócio ali são, por exemplo, essa situação do coronavírus, seu negócio ter mudado de ramo, processos de funcionários, processos
que possam acontecer, problemas trabalhistas, outros problemas de estoque, seja o que for o seu negócio, que você vai correr esses riscos e isso faz parte de ser empresário, né, em qualquer lugar do mundo. É um risco que está lá e você tem que contabilizar com isso. Às vezes, por uma questão de manutenção, você não vai ter lucro naquele mês, porque você tem que fazer certa manutenção. Isso existe, apesar disso não necessariamente estar em todos os planejamentos iniciais da maioria dos empresários de primeira viagem, né? Então, quando a gente traz isso para o mundo de day trade, a gente coloca lá quanto que você vai aportar e quanto que você espera tirar mês a mês daquilo. Levando em consideração, se você já tem um bom operacional e estiver conseguindo fazer 5, 10, 15, 20% em cima do capital que você tem travado de margem para suas operações, você está tendo uma boa rentabilidade comparado a um empresário. Mas, vamos colocar em números reais. A própria B3 divulga os números dos investidores delas e quanto que é a média que tem. Então ela pegou lá e divulgou que pessoas de idade de entre 25 a 35 anos, se não me engano, é o menor valor de investimento. Em algum outro lugar, alguma outra fonte aí que também tem na internet, da B3, ela diz que a maioria das pessoas físicas tem menos de 20 mil reais aplicados. Então se você contabilizar que ele vai ganhar 5% entre 20 mil reais que ele tem locado, você está falando em uma possibilidade, a melhor das possibilidades, ele está ganhando R$1.000 por mês, tendo um bom rendimento se comparado a um bom empresário, o que seria muito legal. Só que para quem tem menos do que 20 mil reais, tem 10 mil reais, ou é o caso de muitas pessoas que começam com valores infinitamente menores que isso, fazer 5% ao mês não justifica o seu investimento. Você não vai conseguir nem pagar os custos operacionais, plataforma, e na maioria das vezes não paga nem a internet que você está usando para operar. Mas é um começo, né? Para quem está querendo entrar nesse mundo, entender e ter um ponto de reflexão de quanto pode estar ganhando. O grande ponto aqui, que eu até faço uma crítica e um ponto de reflexão, eu não gosto muito de ficar criticando, mas um ponto de reflexão para todo mundo, é que não pode comparar operações de day trade, swing trade, pessoas que têm giro e arriscam com mais frequência o capital que tem alocado, com operações de investimento de longo prazo. Isso não faz o menor sentido. Porque eu vejo com frequência as pessoas me perguntando assim, como que você pode ter expectativa, como as pessoas, né, como os day traders, os swing traders, os investidores de curto prazo, têm expectativa de obter rendimentos anuais, né, acima de 20%, se você olhar o Warren Buffett ou outros grandes investidores, anualmente entregam rentabilidades de 20%, ou até um cara que eu admiro muito pelo histórico e pelas coisas ruins que ele fez, também uma história muito controversa, o Steve Cohen, que chegou a ser considerado o rei do mercado financeiro durante a época do SEC Capital, porque ele entregava 30% ao ano aos seus investidores. Isso era considerado completamente fora do normal. Então, como um day trader almeja ganhar mais que isso, e você está falando de 5 a 10% ao mês igual um empresário? Bom, alguns comparativos à parte aqui, mas um ponto de reflexão para vocês saber separar. Você tem um investimento de bilhões, que é o caso do Warren Buffett, Steve Cohen, existe outro conceito, você tem que fazer uma alocação super complexa, você tem regras, você tem o seu drawdown, né, que seu risco que você corre é infinitamente menor do que o risco que está correndo um day trader. É muito comum que os investidores que buscam esses tipos de gestores, na maioria das vezes, né, que é os investidores leigos que procuram fundo de investimentos, eles não sabem correr risco e não gostam de correr muito risco, principalmente se o patrimônio dele é muito alto. Não faz sentido para um cara que tem, não faz sentido, ou não é usual, pelo menos, para um cara que quer aplicar o dinheiro dele para ter um rendimento bom, querer correr um risco muito alto com grande parte da fortuna dele, né? Então ele prefere ter rendimentos de 1 a 2% de 100 milhões, que vai dar ali seu 1, 2 milhões ao mês, mas tem que correr muito risco para isso. É muito por conta disso, inclusive, que no Brasil era tão comum, os grandes patrimônios estavam alocados em renda fixa, que já pagava suficientemente bem, né, chegamos a ter 15% ao ano de renda fixa ali, então já pagava suficientemente bem para as grandes fortunas, o que, não, agora voltando ao mundo de day trade aqui para fazer um comparativo, não faz o menor sentido para quem está alocando R$1.000, né? A grosso modo, quem está alocando R$1.000, se ganhar 30% ao ano, não valeu a pena o investimento dele. Ele não é um dinheiro que ele precisa
ganhar 30% ao ano, mesmo que em porcentagem ele seria comparável ao Warren Buffett. Não faz sentido. E, logicamente, vocês podem ver isso em vários livros sobre o mercado financeiro e economic behavior, que é muito mais fácil você transformar R$100 em 200 do que você transformar 1 milhão em 2 milhões e 1 bilhão em 2 bilhões. Né? É uma questão até de limites e mínimos financeiros, é meio que lógico isso. Se você colocar aqui no mundo de dólar, uma pequena operação com um mini contrato de dólar que você pegou 10 pontos e você pode fazer ela com uma margem alocada de R$100, você já dobrou seu capital. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer isso em todas as operações, todas as vezes. Não é? Você está correndo um risco relativamente igual à proporcionalidade que você está ganhando. Então, de novo, um exemplo chulo aqui. Se você for lá e fez com R$100 uma operação que você ganhou 10 pontos de dólar, você ganhou 100, no mini contrato, você ganhou R$100. Mas poderia muito bem ter perdido esses R$100. Então, são conceitos diferentes. O que mostra, e o que eu vejo entre os meus mentorados da mentoria individual, é que é possível, com pequenos valores, numa fase inicial, ele dê grandes saltos financeiros. Eu até vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo, onde vocês podem ver alguns resultados de traders que operam com um risco relativamente baixo, de 20% a 30% de drawdown na conta, e tem ganhos acima de 10% ao mês, que é muito bom comparado ao que a maioria de vocês faz, que é o que eu e meu sócio fazemos também. Vou deixar um link aí até para vocês verem nossos resultados, que são resultados comprovados para vocês conhecerem. Mas, então, se você tem esses resultados, é porque você admite que você está correndo mais risco. E normalmente você corre mais risco com valores menores do que você está alocando. Aí que mora o problema do day trade. A maioria das pessoas, quando sofre muito com esses drawdown, é porque ela está usando um pouco de dinheiro, mas aquele dinheiro que ela está usando tem uma representatividade muito grande na vida dela. Então, emocionalmente, ela está debilitada. Não vale a pena para ela colocar no investimento que ganha 30% ao ano, porque não vai fazer diferença nenhuma, isso não paga nem a inflação no negócio ali de você estar com dinheiro alocado, mais custos, etc. Mas também, por outro lado, se ela vai com tudo aquilo pelo risco, o que seria perfeitamente normal para quem tem muito dinheiro, para ela aquilo é muito dinheiro, porque ela tem pouco dinheiro. Então, todo o risco que ela corre deixa ela muito mais fragilizada. A grosso modo aqui, o que a gente sabe, o que eu posso deixar aqui para vocês como dica é, com pouco dinheiro é mais normal que é possível depois de atingido uma certa consistência no mercado, e tudo que eu falei aqui, se você ainda não tem consistência, não faz a mínima diferença, que você só vai perder de qualquer maneira. Então eu estou falando mais para quando você já aprendeu a ganhar, né? Que você já aprendeu a ter a mínima de consistência ali. Então, com um pouco de dinheiro é mais comum que você consiga ter uma rentabilidade mais alta, correndo relativamente um risco maior, porque afinal de contas, você tem R$100 ali, perdeu, ganhar R$100, não é necessariamente que vai mudar a sua vida, né? Mas, conforme esse dinheiro vai crescendo, basta pouco dinheiro para ir engordando mais rapidamente o pote. Então, a porcentagem do que você pode fazer pode ir reduzindo, porque você sabe que precisa de correr menos risco, e o pouco dinheiro que você fizer, 1%, 2%, já vai ter uma representatividade muito alta financeiramente e socialmente, que é o mais importante, e é o grande motivo que os grandes fundos buscam rentabilidades acima do Ibovespa, acima de S&P, porque eles não estão muito preocupados, não é a intenção deles correr muito risco para ganhar 50% ao mês. Só querem correr pouco risco, tendo a menor rentabilidade possível em cima de pouco risco, na maioria das vezes, dependendo do tipo de fundo, lógico. Então, como day trader, em pequenos valores, a gente sempre consegue uma rentabilidade menor. Conforme esse patrimônio vai crescendo, se você estabilizar um patrimônio que seria no senso comum para um pequeno investidor ou considerado aí um pequeno empresário, que esses valores que eu estou comparando a montar uma franquia, uma micro franquia de R$50 mil, R$100 mil, R$300 mil, que é o que está no site das franquias, você ter uma rentabilidade de 10%, 20%, está muito bom, porque é o que você teria com toda a mão de obra, todo o risco e necessariamente injetando já um capital certo para montar aquela empresa. Então é isso que você pode esperar. Abaixo desses valores, e conforme você vai abaixando, eu vou para 50 mil, 10 mil, 5 mil, é possível que você tenha rentabilidades maiores, mas proporcionalmente, provavelmente você também vai ter que correr um pouco mais de risco do que você está fazendo ali para ter uma rentabilidade que se justifique ao valor que você está inserindo. Faz sentido isso para vocês? Queria que, se possível, deixasse seu comentário, quem já passou por isso. A maioria das pessoas, como eu disse, erram nesses cálculos e não entendem quanto podem ganhar e acham
que a grosso modo você vai dobrar seu capital todo mês. Então eu vou fazer um cálculo rápido aqui de um erro comum que os day traders fazem. Mas basicamente eles têm ali uma conta que eles colocam R$1.000 e ficam muito felizes que eles fizeram mais R$1.000. Então eles têm R$2.000 na conta. Mas ele fez 100% do capital dele, dobrou a conta dele em um mês. É muito incomum que ele vá conseguir fazer isso todos os meses durante o ano inteiro ou durante todos os próximos anos da vida dele. Ele pode até fazer isso ou ter feito isso randomicamente um mês ou outro, até por uma questão mais de uma oportunidade que surgiu inerente ao mercado, e não dele especificamente, uma oportunidade intrínseca, do que de fato a habilidade dele de replicar aquela estratégia. Então tudo bem, é possível ele ter feito 1.000 para 2.000, ou ter uma sequência de um ano que ele conseguiu ter ganhos de 100% ao ano. Assim, como isso não só é possível, como tem vários históricos registrados na internet de contas homologadas que mostram que várias pessoas conseguiram isso, mas elas estão condicionadas a correr risco e até um certo período elas correm muito risco também nas operações dela, de perder 30%, 40%, 50% do capital. Então falar que isso é impossível, não é. Tem várias provas confirmadas de que isso é possível ser feito com valores baixos. A partir de um certo período e de uma longevidade esperada, com certeza ela não vai conseguir dobrar a conta para sempre e nem correr os mesmos riscos conforme o valor vai aumentando muito, tá bom? Por isso que é importante separar o day trade. Day trade, normalmente, a gente corre mais risco, né, com valores alocados menores e tenta uma porcentagem maior. Quando a gente vai para modelos como swing trade, é mais comum que eu vejo, inclusive, nos meus mentorados, mentor individual, quase todo mundo consegue ganhar dinheiro em swing trade, diferente do day trade, que exige mais da pessoa. Aí no swing trade, você, até pela condição operacional de precisar de mais margem e ter que deixar a conta rolando lá e correndo mais risco de oscilação, normalmente eles operam com uma conta menor, com volume financeiro por posição menor, normalmente consegue uma rentabilidade, mas ela é relativamente menor que o day trade, e normalmente, do que eu vejo, quase todo mundo consegue acertar essas operações e aguentar todo o swing e acabar fechando o mês pelo menos positivo, mesmo que seja valores pequenos, 2%, 3%, 5%, 10%, assim como o meu sócio faz. Estou deixando o relatório aí para vocês verem na descrição desse vídeo. Conforme você vai prolongando as operações, é mais comum que você vá diminuindo a rentabilidade. Possivelmente é possível que você consiga diminuir o seu risco e ter um pouco mais de estabilidade, diminuir sua movimentação, que é o famoso delta behavior, que quanto você mais se movimenta no mercado, se você não estiver muito bem preparado para aquilo, essa movimentação ela está muito condizente com o seu emocional, com a sua conduta, e você fica mais suscetível a cometer erros, que é assunto para outro vídeo. Isso faz mais parte de outros conceitos de mentoria que eu passo para o pessoal, tá bom? Então aí está o adendo para vocês refletirem sobre esse assunto. Espero que esse vídeo pelo menos dê uma luz para vocês. E entendam, aqui é um ponto de vista comparativo, não é uma verdade absoluta, e isso não quer dizer que todo mundo faz dessa maneira, ou que todo mundo tem essas rentabilidades, seja positiva ou negativa. Mas é só um ponto de comparação entre o que existe na internet para a gente ter de fonte, para contextualizar com outros cenários e mais informações, para somar até com coisas negativas que evidentemente saem na mídia com uma certa frequência, e também para vocês conseguirem projetar melhor as expectativas de quem está querendo entrar no mercado, ou está no mercado, ou quem está buscando ter consistência aí nas modalidades de day trade, swing trade, etc. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, então. A gente vê no próximo vídeo. Eu vou deixar os links nas descrições desse vídeo aqui, dos meus contatos, meu e-mail, meu site, meu e-book e outras informações que possam ser interessantes para vocês aí. Tá bom? Espero que vocês entrem em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima.